Como cheguei a esse ponto é um bocado menos glamouroso. 1977 nasci prematuro de 6 meses e com 10% de chance de sobreviver. Apesar disso, sobrevivo e fico tão gorducho que mal consigo dar uma cambalhota. Um problema muscular nos olhos me faz olhar em direções opostas, e minha mãe se. Cronologia de uma patologia. 17. Refere a mim carinhosamente como atum. Até aí, tudo bem. 1983 quase sou reprovado no jardim de infância porque me recuso a aprender o alfabeto. Minha professora se recusa a me explicar por que eu deveria aprendê-lo, optando, em vez disso, porque eu sou a professora aqui. Digo a ela que isso é uma estupidez e peço para que ela me deixe em paz, para que eu possa ficar desenhando tubarões. No entanto, ela me manda para o cantinho do castigo e esfrega minha boca com sabão. Começa meu desprezo pela autoridade. 1989 meu primeiro emprego. As lembranças. Sou contratado por um salário mínimo como faxineiro de uma sorveteria e rapidamente concluo que o método do patrão duplica o esforço necessário. Faço as coisas do meu jeito, termino em 1 hora em vez de 8, e passo o resto do dia lendo revistas de Kung Fu e praticando golpes de karatê. Sou demitido em um recorde de 3 dias. Ouvindo a seguinte frase na hora da despedida: talvez algum dia você entenda o valor do trabalho árduo. Parece que eu ainda não entendi. 1993 parto para um ano de intercâmbio no Japão, onde as pessoas trabalham exaustivamente, até a morte, um fenômeno chamado karose, e diz-se dos japoneses que gostariam de ser shintoístas quando nascem, cristãos quando se casam e budistas na hora da morte. Entendo então que a maior parte das pessoas é muito confusa sobre a vida. Uma noite, querendo pedir à minha mãe no intercâmbio que me acordasse na manhã seguinte, Okuzu, pedi a ela que me estuprasse violentamente, Okazu. Ela ficou bem confusa. 1996 consigo entrar despercebido em Princeton, a despeito das minhas notas no vestibular serem 40% inferiores à média do meu conselheiro de ingresso à universidade que, durante o ensino médio, me dizia para ser realista. Concluo que na verdade eu simplesmente não sou bom. Faço especialização em neurociência e então mudo para estudos do leste asiático, para evitar ficar instalando tomadas em cabeças de gatos. 1997 hora de ficar milionário. Crio um audiobook chamado Como Eu Venci a Ivy League. Uso todas as minhas economias de 3 verões trabalhando como temporário para confeccionar 500 fitas. E consigo vender exatamente nenhuma. Só deixo minha mãe jogá-las fora em 2006, depois de 9 anos de recusa. Assim é a alegria da autoconfiança exagerada e injustificada. 1998 depois de 4 grandalhões espancarem um amigo meu, peço demissão sumariamente do emprego mais bem remunerado no campus e desenvolvo um seminário de leitura dinâmica. Cubro o campus com centenas de medonhos cartazes verde neon que diziam triplique sua velocidade de leitura em 3 horas. E estudantes típicos de Princeton escrevem baboseira em cada um deles. Vendo 32 lugares a $50 cada um para o evento de 3 horas, e $533 por hora me convencem de que pesquisar o mercado antes de desenvolver um produto é mais. Antes de mais nada. 18. Esperto do que o contrário. 2 meses depois, estou de saco cheio de leitura dinâmica e encerro o negócio. Detesto serviços, preciso de um produto para vender. Outono de 1998 uma grande disputa acadêmica e o medo agudo de me tornar um operador de banco de investimentos me levam a cometer suicídio universitário e informar a secretaria de que eu estava, até segunda ordem, abandonando a faculdade. Meu pai está convencido de que nunca voltarei, e eu estou convencido de que minha vida acabou. Minha mãe acha que não há nada de mais nisso e que não há motivos para dramalhão. Primavera de 1999 em 3 meses, eu aceito empregos, e saio deles, de designer de conteúdos na Belites, a maior editora de materiais em línguas não inglesas do mundo, e de analista em uma microempresa de pesquisas sobre asilo político. Naturalmente, depois disso eu vou para Taiwan e crio do nada uma rede de academias de ginástica, logo fechada pelas tríades, a máfia chinesa. Volto para os Estados Unidos derrotado, decido aprender kickboxing e venço o campeonato nacional 4 semanas depois,
com o mais feio e menos ortodoxo estilo jamais visto. Outono de 2000. Com minha autoconfiança recuperada e minha tese mal começada, volto para Princeton. Minha vida não acaba e tudo indica que esse atraso de um ano só me ajudou. Meus colegas de 20 e poucos anos têm habilidades tais quais as de Davi Koresh. Um amigo meu vende sua empresa por 450 milhões de dólares, e eu decido partir para a ensolarada Califórnia para ganhar os meus bilhões. A despeito do mercado de trabalho mais aquecido da história da humanidade, consigo ficar 3 meses desempregado, depois de formado, quando tiro um coringa da manga e começo a mandar para seu 32 e-mails consecutivos. Ele finalmente cede e me contrata no departamento de vendas. Primavera de 2001. A Trueza Networks sai de uma empresa qualquer de 15 funcionários para empresa privada de armazenamento de dados número 1. Como será que isso é medido? Com mais de 150 empregados, o que tanto eles fazem? Sou admitido por um diretor de vendas recém-contratado para começar no catálogo telefônico e ligar em busca de dólares. Pergunto-lhe, cheio de tato, por que faríamos isso como retardados? Ele responde, porque eu quero que seja assim. Não é um bom começo. Outono de 2001. Depois de um ano de jornadas diárias de 12 horas de trabalho, descubro que sou a segunda pessoa que ganha menos na empresa, depois apenas da recepcionista. Recorro à tática de surfar agressivamente na internet o dia inteiro. Uma dessas tardes, já sem nenhum vídeo obsceno para mandar para as pessoas, resolvo investigar o quão difícil seria começar uma empresa de suplementos alimentares. Descubro que posso terceirizar tudo, da manufatura das vitaminas à publicidade. 2 semanas e 5 mil dólares, no cartão de crédito. Depois, meu primeiro lote está em produção e ponho no ar um website. Uma coisa boa. Cronologia de uma patologia. 19. Considerando-se que sou demitido exatamente uma semana depois. 2002 a 2003. A Branquiquem ele se decola, e eu estou ganhando mais de 40 mil dólares por mês em vez de 40 mil por ano. O único problema é que agora eu odeio a vida e trabalho mais de 12 horas por dia, 7 dias por semana. Quase uma situação da qual eu não consigo sair. Tiro uma semana de férias e vou com minha família para Florença, na Itália, e fico 10 horas por dia pirando num cibercafé. Merda. Começo a ensinar estudantes de Princeton como criar empresas de sucesso, quer dizer, lucrativas. Inverno de 2004. O impossível acontece e sou abordado por uma empresa de infomerciais e por um conglomerado israelense. Interessados em comprar minha jovem Branquiquem. Eu simplifico as coisas, elimino várias delas, ainda por cima coloco tudo em ordem para me tornar mais valioso. Milagrosamente, a BQ não desmorona, mas as 2 propostas são canceladas. Estou de volta ao ponto zero. Pouco tempo depois, as 2 empresas tentam copiar meu produto e perdem milhões de dólares. Junho de 2004. Decido que, mesmo que minha empresa imploda, preciso sair dessa vida antes que eu vire largues. Viro tudo de cabeça para baixo e, de malas na mão, vou para o aeroporto FK, em Nova York, para comprar a primeira passagem só de ida para a Europa que consigo encontrar. Aterrizo em Londres e pretendo ficar na Espanha por 4 semanas, para recarregar minhas baterias antes de retornar às Minas de Sal. Começo meu relaxamento tendo uma síncope nervosa logo na primeira manhã. Julho de 2004 a 2005. As 4 semanas viram 8, e eu decido ficar na Europa indefinidamente, como uma prova final de automação e experimentação do meu modo de vida, limitando minhas consultas ao e-mail a apenas 1 hora, às segundas-feiras pela manhã. Tão logo elimino o gargalo que sou eu, os lucros aumentam 40%. O que mais nesta vida você faz quando não tem mais que trabalhar como desculpa por ser hiperativo e para evitar as grandes questões? Você fica apavorado e se segura no assento com todas as forças, aparentemente. Setembro de 2006. Volto aos Estados Unidos. Estou me sentindo estranhamente zen depois de destruir metodicamente todas as minhas certezas sobre o que pode e o que não pode ser feito. Distribuição de drogas por prazer e lucro evolui para uma palestra sobre o projeto ideal de vida. A nova mensagem é simples: eu já vi a Terra Prometida, e aqui vai a boa notícia. Vocês podem conquistá-la. Antes de mais nada. 20. Passo 1. D de definição.
A realidade é apenas uma ilusão, apesar de ser uma ilusão bastante persistente. Albert Einstein. D de definição. Definição. 21. 1. Advertências e comparações. Como torrar $1 milhão em uma noite. Esses indivíduos possuem riquezas com a mesma facilidade com que dizemos que temos uma febre, quando na verdade a febre nos tem. Sêneca, 4 a.C., 65 d.C. Tenho a noção de que aparentemente ricos, mas terrivelmente empobrecidos, mais do que qualquer outra classe, que acumularam entulho, mas não sabem como usá-lo ou como se livrar dele, e que ainda por cima forjaram seus próprios grilhões dourados ou prateados. Henri David Thoreau, 1817 a 1862. 1h da manhã, 9.000 m acima de Las Vegas. Seus amigos, bêbados a ponto de falar enrolando a língua, já estavam dormindo. Éramos apenas nós dois, então, na primeira classe. Ele estendeu-me a mão para se apresentar e um enorme, como se fosse um desenho animado, anel de diamantes se materializou do nada na minha frente, quando seus dedos passaram pela minha luz de leitura. Mark era um legítimo magnata. Ele tinha sido dono, em diferentes épocas, de praticamente todos os postos de gasolina, lojas de conveniência e cassinos na Carolina do Sul. Confessava com um semi-sorriso que em uma viagem normal para Las Vegas, ele e seus amigos guerreiros chegavam a perder, na média, de 500 mil a $1 milhão, cada um. Legal. Endireitou-se na poltrona e a conversa migrou para minhas viagens, mas eu estava mais interessado na incrível capacidade dele de ganhar dinheiro. Então, entre todos os seus negócios, de qual deles você mais gosta? A resposta levou menos de um segundo. De nenhum deles. Ele explicou que tinha passado mais de 30 anos com pessoas de quem não gostava para comprar coisas de que não precisava. A vida tinha se tornado uma sucessão de esposas troféus. Ele já estava na número 3, carros caríssimos D de definição. 22. Outras diversões vazias. Mark era um daqueles mortos-vivos. Isso é exatamente onde não queremos terminar. Massas e laranjas, uma comparação. Então, o que faz a diferença? O que separa os novos ricos, caracterizados pelas opções que fazem, dos adiadores, aqueles que economizam tudo para o final apenas para descobrir que, no final, a vida já passou. Tudo começa do começo. Os novos ricos podem ser separados da multidão com base em seus objetivos, que refletem prioridades e filosofias de vida bem distintas. Note como diferenças sutis nos enunciados mudam completamente as ações necessárias para se atingir o que, num primeiro olhar, parecem ser objetivos similares. Isso não é limitado a donos de seus próprios negócios. Até mesmo o primeiro enunciado, como demonstrarei adiante, pode ser aplicado a funcionários. A. Trabalhar para si mesmo. NR. Fazer outras pessoas trabalharem para você. A. Trabalhar quando você quer. NR. Evitar trabalhar somente pelo trabalho, e fazer o menor esforço necessário para o maior efeito menor carga eficiente. A. Aposentar-se precocemente, ainda jovem. NR. Distribuir períodos de descanso e aventuras, mini-aposentadorias, ao longo da vida, em bases regulares, e reconhecer que a inatividade não é o objetivo. Fazer aquilo que o estimula e dá prazer é um verdadeiro objetivo. A. Comprar todas as coisas que você quer ter. NR. Fazer todas as coisas que você quer fazer, e ser tudo aquilo que você quer ser. Se isso incluir algumas ferramentas, que sejam conquistadas, mas que se saiba que são apenas meios para conseguir um objetivo, ou um bônus, nunca o foco. A. Ser o patrão em vez do empregado, estar no comando. NR. Não ser nem o patrão nem o empregado, mas o proprietário. Ser o dono da ferrovia e ter alguém para operar os trens com pontualidade. A. Ganhar uma tonelada de dinheiro. NR. Ganhar uma tonelada de dinheiro com uma razão específica e sonhos definidos a serem perseguidos, incluindo cronogramas e métodos de ação. Para qual finalidade você está trabalhando? Advertências e comparações. 23. A. Ter mais. NR.
Ter mais qualidade e menos bagunça. Ter grandes reservas financeiras, mas reconhecer que a maior parte dos desejos materiais é apenas justificativa para gastar tempo com coisas que, na verdade, não importam, inclusive comprar coisas e se preparar para comprar coisas. Você passou 2 semanas negociando seu novo carro importado com a concessionária e conseguiu $10.000 de desconto. Que ótimo! Sua vida tem algum sentido? Você contribui com algo útil para o mundo ou está apenas embaralhando papéis, batucando no teclado e voltando para casa para passar os fins de semana bêbado em frente à televisão? Alcançar a estabilidade final, seja abrindo o capital da própria empresa, vendendo-a, aposentando-se, ou conseguindo alguma outra galinha de ovos de ouro. Pensar grande, mas garantir uma renda constante, primeiro fluxo financeiro, depois grandes fortunas. Ter liberdade para não fazer aquilo de que você não gosta. Ter liberdade para não fazer aquilo de que você não gosta, mas também a liberdade e a determinação de perseguir os seus sonhos sem voltar ao trabalho pelo trabalho. Depois de anos de trabalho repetitivo, você provavelmente sentirá a necessidade de cavar fundo para encontrar suas verdadeiras paixões, para redefinir seus sonhos e para reviver hobbies que você deixou atrofiar até a beira da extinção. O objetivo não é apenas eliminar o que é ruim, porque isso não provoca nada além de um vácuo, mas perseguir e experimentar o que há de melhor no mundo. Pulando fora do trem errado. O primeiro princípio é que você não deve enganar a si mesmo, mas você é a pessoa mais fácil de se enganar. Richard F. Feynman, físico ganhador do Prêmio Nobel. Já foi bastante. Nada mais de ser uma Maria vai com as outras. A busca cega por dinheiro é a jornada dos tolos. Já fretei aviões para voar sobre os Andes, experimentei alguns dos melhores. D de definição. 24. Vinhos do mundo em estações de esqui de 5 estrelas, vivi como um rei, descansando na enorme piscina de uma vila particular. Aqui está o pequeno segredo que eu raramente conto. Tudo isso custou menos do que um aluguel nos Estados Unidos. Se você libertar-se das amarras de tempo e de geografia, seu dinheiro automaticamente passa a valer de 3 a 10 vezes mais. Isso não tem nada a ver com taxas de câmbio. Ser financeiramente rico e ter a habilidade de viver como um milionário são duas coisas fundamentalmente diferentes. O dinheiro se multiplica em valores práticos dependendo do número de Qs que você controla na sua vida, o que você faz, quando você faz, em que lugar você faz e com quem você faz. Chamo isto de multiplicador de liberdades. Utilizando isto como nossos critérios, o investidor que trabalha 80 horas por semana e ganha $500 mil por ano é menos poderoso do que o NER que trabalha um quarto desse tempo e ganha $40 mil por ano, mas possui uma liberdade completa de escolher quando, onde e como viver. O $500 mil pode valer menos do que os 40 mil, e vice-versa, quando descartamos os números e passamos a enxergar o padrão de vida derivado do dinheiro. Opções. A habilidade de escolher é um verdadeiro poder. Este livro é todo sobre como enxergar e criar as opções com o menor esforço e o menor custo possível. E, paradoxalmente, acontece de você ganhar ainda mais dinheiro, muito mais dinheiro fazendo metade do que faz hoje. Então, quem são os NER? O funcionário que reorganiza sua agenda e negocia um acordo de trabalho à distância para conseguir 90% do resultado esperado em 1/10 do tempo, o que lhe libera tempo bastante para atravessar o país esquiando ou para fazer trilhas com sua família, 2 semanas por mês. O proprietário de um negócio que elimina os clientes e os projetos menos lucrativos, terceiriza inteiramente todas as operações e viaja o mundo colecionando documentos raros, montando via internet um website do portfólio do seu trabalho como ilustrador. O estudante que decide arriscar tudo que é nada para montar um serviço de aluguel de vídeos online que produz uma renda de $5 mil mensais, por causa de um pequeno nicho de aficionados por HDTV e de um projeto que consome 2 horas semanais de trabalho e permite que ele dedique o resto do tempo para ser ativista dos direitos dos animais. As opções são infinitas, mas todos os diferentes caminhos começam com o mesmo passo: substituir dogmas. Para juntar-se ao movimento, você precisará aprender advertências e comparações. 25.
Novo léxico e redefinir sua direção utilizando a bússola de um mundo em comum. Da inversão de responsabilidades ao descarte total do conceito de sucesso, precisamos mudar as regras.